Graça e paz, igreja. Amém. O pastor Ângelo falava sobre cantar. Eu também não sou dos melhores. Mas glória a Deus, porque Deus ele não está atrás de cantores. Ele está atrás de adoradores. Amém. Ele procura adoradores. E é muito bom ver na vida do pastor Ângelo uma vida de adoração, uma vida de rendição. Glória a Deus por isso. Amém. Também quero agradecer ao pastor Lucas e a Camila por essa oportunidade de honrar esse casal que nos tem abençoado grandemente. Amém? Por favor, feche os seus olhos, levante as suas mãos, continue adorando, engrandecendo o nome daquele que vive e reina. Aleluia, obrigado, Pai, nós te agradecemos por essa manhã e queremos nos render completamente a Ti, sem reservas. Obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua presença. Nós queremos a Tua glória neste lugar, a Tua unção, o Teu poder. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor está com as Suas mãos estendidas, aleluia, para operar milagres, curar, aleluia, para trazer provisões. Obrigado, Senhor, porque isso será uma verdade nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas 10, 19. Aleluia. O que Deus tem para fazer na sua vida, amados, é tão grande que não cabe na sua cabeça, não cabe na sua razão, nos seus sentimentos. Por isso Deus, Ele quer renovar a sua mente, para você agarrar essa verdade através do Espírito. Amém? Kenneth Hagin, ele disse assim: uma mente não renovada é a maior área onde os crentes dão acesso a Satanás. Mas quando você renova a sua mente através da palavra, você está dando acesso ao poder de Deus, você está dando acesso à presença de Deus, amém? Então, nesta manhã, esteja com seu coração aberto, pronto para receber aquilo que Deus tem para você, e deixe a palavra renovar a sua mente. Lucas 10, 19 diz assim: eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Aleluia! Diga assim: eu tenho a autoridade. Agora fala como quem está acreditando, crendo nessa verdade. Eu tenho a autoridade. Aleluia! Foi dado pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui: eu lhes dei autoridade para pisar, aleluia, sobre todo o poder do inimigo. Quando ele fala aqui cobras e escorpiões, ele está se referindo a demônios, ao poder do inimigo, amém? E não apenas isso, ele deu autoridade, e lá no final do versículo ele está dizendo: nada lhes fará dano algum. Ou seja, é autoridade e proteção. Aleluia! Glória a Deus. Autoridade para poder ordenar. Você tem o direito de mandar. Você tem o direito de mandar e ser obedecido. Amém? Quando você fala, é uma ordem, é um decreto. Quando você fala, aleluia, respaldado na palavra, é como se o próprio Deus estivesse falando. É uma palavra cheia de unção, carregada de poder. E os demônios, as enfermidades, têm que se submeter àquilo que você está dizendo. Você tem o direito de mandar e ser obedecido. Amém? E proteção, quando ele fala que nada vai te causar dano, ele está dizendo: você tem também poder para impor limites. Ei, Satanás, é até aqui, daqui você não passa, você não vai tocar nos meus filhos, você não vai tocar na minha família, eu clamo o sangue de Jesus, e você não tem poder para fazer nada quanto a isso. Amém? Você tem essa graça de impor limites, até aqui, daqui você não passa. Nós precisamos estar conscientes dessa verdade. Nós vimos que em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Gênesis 1, 26 vai falar sobre isso. E Deus, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele disse lá no versículo 28, domine e sujeite. Amém? Domine e sujeite. O homem foi feito para dominar e sujeitar. E quando nós vemos, comparando Gênesis 1 com o que nós acabamos de ler, Lucas 10, 19, é a mesma coisa.
O homem foi feito para dominar, exercer autoridade. O homem foi feito para sujeitar, ou seja, impor limites. É o mesmo contexto, é a mesma coisa. O que Jesus estava fazendo aqui quando ele disse, eu lhes dou autoridade? Ele estava restaurando a autoridade que foi perdida pelo homem, o domínio que o homem tinha, aquilo que foi dado por Deus para o homem. Deus criou o homem e o abençoou, domine. Mas o homem perdeu isso. O homem entregou isso de bandeja para o diabo quando desobedeceu a Deus. Tanto que o próprio diabo, enquanto estava ali tentando Jesus Cristo, ele disse, olha, se você me prostrar, está vendo tudo isso aqui, ó, os reinos, os governos, tudo isso eu vou te dar, porque a mim foi entregue. Então, aquilo que o homem tinha lá em Gênesis, recebido de Deus, ele deu de bandeja para o diabo. Mas nós vemos aqui nesse versículo, Lucas 10, 19, eu lhes dou autoridade, eu estou restaurando, eu estou restituindo, devolvendo a autoridade a vocês, a autoridade que o homem perdeu. Você tem autoridade, amém? Você não é uma vítima das circunstâncias. Não é porque aconteceu uma coisa ruim, isso não vai determinar o seu humor, isso não vai determinar quem você não é a sua doença. Ah, eu sou um diabético. Ah, eu sou um fracassado. Ei, você não é as circunstâncias. Você não é isso que você está passando. Você é filho de Deus. Nós temos que andar com essa consciência de quem nós somos. De que nós temos essa autoridade. Que essa autoridade nos foi dada. Jesus Cristo, quando andava aqui sobre a terra, a palavra diz que os demônios tremiam. Certa vez ele foi até uma cidade, e quando ele chegou lá, um homem que estava possesso por muitos demônios, que era necessário acorrentar ele, e mesmo assim ele conseguia se soltar. Ele estava numa condição miserável, ele se cortava, ele vivia no meio dos sepulcros no cemitério. Mas a palavra diz que só de Jesus chegar ali perto dele, só a presença de que você veio aqui nos atormentar, só a presença de Jesus já atormentava os demônios. E essa presença está em mim e em você. Aonde nós chegarmos, nós somos atormentadores de demônios. Os demônios têm que ficar preocupados. Aleluia. Nós somos chamados por Deus para desfazer as obras do inimigo. Nos foi dada essa autoridade. O maior habita em nós. O maior habita em você. Aleluia, você tem autoridade. Aleluia, Jesus restaurou a você. E você precisa estar consciente dessa verdade. Amém? Um exemplo muito simples, que é sempre usado quando nós falamos sobre autoridade, é o do policial, né? Que ele está lá no trânsito, fazendo a blitz, fazendo o trabalho dele, e de repente ele estende as mãos e ele não vai parar o carro porque ele é forte. Se o carro está vindo a 50, 60 por hora, ele se coloca na frente do carro, já era. Mas ele estende as mãos e ele para o carro, porque o motorista reconhece que ele é uma autoridade. Amém? E hoje eu estava conversando com um dos irmãos aqui na nossa igreja, que ele está se formando como policial, está passando ainda para o treinamento, e recentemente ele foi para a parte prática. Ele estava contando que estava fazendo esse serviço, mesmo sendo novo, não tendo muita experiência, ele parava e o carro ele estendia os braços e o carro tinha que parar. Do mesmo jeito que o policial experiente tem autoridade para mandar um carro parar, ele, que está começando, também tem a mesma autoridade. Não importa se você aceitou Jesus semana passada, você tem autoridade sobre o inimigo. Não importa se você está há 30 anos na igreja, você tem autoridade sobre o inimigo. Amém? A mesma autoridade que um crente experiente tem, um crente que nasceu hoje, ele também tem essa autoridade. Quando uma pessoa vem aqui na frente a receber Jesus, nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, uma pessoa se emocionar, às vezes chorando. É algo bonito de se ver.
Mas naquele exato momento, algo está acontecendo no mundo espiritual. Aquela pessoa está nascendo de novo. O sangue de Jesus está purificando ela. Ela está se tornando uma pessoa justa. Ela está se tornando, recebendo o direito de ser filho de Deus. As coisas velhas são jogadas para trás. Tudo está se fazendo novo. Ela se torna uma nova criatura. E não apenas isso, mas ela também recebe a autoridade. A mesma autoridade que o pastor que está aqui há 20, 10 anos, esse novo convertido, ele está recebendo naquele momento. Amém? E ele tem autoridade para dizer: Satanás, foi até aqui, mas a partir de hoje, esses meus pecados não vão me dominar mais. A partir de hoje, eu sou filho de Deus, e eu vou viver como filho de Deus. E o demônio tem que se submeter a essa verdade. Tem que se submeter àquilo que ele está falando. Amém? Exerça a sua autoridade. Por isso que estou falando que vocês têm que estar consciente. Porque não basta você ter autoridade, você tem que exercer a sua autoridade. Kenneth Hagin conta em um dos seus livros, A Autoridade do Crente, se eu não me engano, que ele estava tendo uma visão, e nessa visão ele via Jesus, e ele começava a conversar com Jesus, e Jesus falava algumas coisas para ele. Quando de repente colocou-se entre eles um demônio que começou a pular e a fazer barulho, e ele já não estava mais escutando o que Jesus estava falando. E ele começou a ficar incomodado com aquilo, porque Jesus estava falando algumas coisas, e o demônio fazendo festa, barulho na frente dele. E ele começou a pensar: Jesus não vai fazer nada. Jesus, você não percebeu que esse demônio está atrapalhando a nossa conversa aqui? Até que ele ficou irritado e deu uma ordem para aquele demônio: e sai daqui em nome de Jesus. Aquele demônio caiu sobre o chão e foi embora. Aí ele perguntou para Jesus na visão: por que o Senhor não fez nada? Jesus falou: eu estava esperando você fazer. Você que tinha que dar ordem. Você que tinha que dar o comando, porque eu dei autoridade para você fazer isso. Muitas das vezes nós estamos assim, perguntando: Deus, por que o Senhor não está fazendo nada? Por que as coisas não estão mudando? Deus está esperando você fazer algo com aquilo que Ele já te deu. Deus está esperando que você faça algo com aquilo que você recebeu. Amém? Quando Jesus estava lá dormindo, tirando o cochilo dele no barco, os discípulos foram acordar ele, porque estavam no meio de uma tempestade. Jesus não acordou pedindo desculpa: ô gente, desculpa, eu nem percebi que estava uma tempestade, eu estava aqui distraído, dormindo. Não, Jesus se levantou e disse: por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé, por que vocês mesmos não fizeram o que era para ser feito? Eles tinham a palavra: vamos atravessar para o outro lado. Eles tinham que se firmar nessa palavra e dizer: Jesus falou e vai acontecer, nós vamos chegar do outro lado. Essa tempestade não vai nos atrapalhar. E Jesus está dizendo para nós hoje, a palavra está dizendo: por que nós somos tão tímidos diante das afrontas do inimigo? Por que nós somos tão tímidos diante das notícias ruins, diante das adversidades, das circunstâncias? Nós precisamos nos levantar com essa consciência da autoridade que nos foi dado, com ousadia, intrepidez, não mais nos conformar com aquilo que está acontecendo. A palavra diz, Romanos 12, não vos conformeis. E quando você renova a sua mente, você tem que ficar inconformado com o que está acontecendo. Quando a palavra chega, uma revolta tem que se levantar dentro de você. A primeira vez que eu li esse livro, A Autoridade do Crente, eu fiquei nervoso, eu fiquei chateado com o diabo e fiquei chateado comigo mesmo. Porque quantas coisas eu estava deixando o diabo fazer, quantas mentiras o diabo estava na minha mente, crenças erradas. Mas quando eu terminei aquele livro, eu estava cuspindo fogo pelas ventas. Diabo, eu estava caçando o diabo, vem cá. Eu estava chateado. Essa tem que ser a nossa postura. Não aceitar as mentiras do diabo. Não aceitar as afrontas do inimigo. Amém? Você é uma autoridade. Amém? Os demônios viam Jesus e eles ficavam atormentados. Assim é com você. Amém? Aleluia, porque Ele está em você. Eu ouvi uma frase esses dias, eu achei muito interessante.
Toda vez que você sair da sua casa, você é um milagre indo acontecer em algum lugar. Você é um milagre indo acontecer no seu trabalho, você é um milagre, por quê? Porque a presença de Deus está em você. Aleluia, o maior habita em você. Glória a Deus. E de onde vem a nossa autoridade? Qual é a fonte da nossa autoridade? A minha autoridade não é só um título, porque existe um poder por detrás que me respalda, que sustenta a minha autoridade. É por isso que eu tenho autoridade, porque o poder de Deus está por detrás, respaldando, sustentando a minha autoridade. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha força ou com a minha capacidade, mas tem a ver com o que foi dito lá em Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade, é uma autoridade que foi dada, delegada. E quando o diabo olha para você, ele reconhece a sua autoridade, assim como o motorista reconhece a autoridade do policial. O diabo reconhece a sua autoridade. Por quê? Porque você é forte? Porque você é musculoso? Não. O motorista reconhece a autoridade porque o policial está devidamente fardado. E o motorista sabe que ele é uma autoridade. Existe uma unção sobre a sua vida. Quando o diabo ele olha para você, ele vê que você é um filho de Deus. Mas infelizmente, enquanto nós não temos plena consciência disso, quando nós não renovamos a nossa mente com essa verdade, nós estamos dando acesso para o diabo fazer o que ele quer na nossa vida. Olha só o que Kenneth Hagin disse. O próprio Deus é o poder por detrás da nossa autoridade. Por isso o diabo e as suas forças se acham na obrigação de reconhecer a nossa soberania sobre eles. Aleluia! O crente que compreende de forma plena o poder de Deus que está sobre ele, aleluia, pode exercer a sua autoridade e enfrentar o inimigo sem medo. Aleluia! Sem esse respaldo, a nossa autoridade não tem efeito nenhum. Sem essa consciência, a nossa autoridade não tem efeito nenhum. Não é o simples fato de você falar o nome de Jesus da boca para fora. Alguns homens foram expulsar um demônio, está registrado lá em Atos. E aquele demônio disse para eles: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eles sabiam o método, mas eles não estavam conscientes, certos, convictos daquela verdade. Não basta você apenas saber o método, você tem que estar consciente, sabendo que há poder no nome de Jesus. Falar o nome de Jesus com expectativa de que quando eu falo, alguma coisa tem que acontecer. O simples fato de eu falar o nome de Jesus, aleluia, já tem que colocar o inimigo para correr. O próprio Jesus disse: em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Há poder no nome de Jesus, e esse nome te pertence. E nós temos que usar esse nome com essa consciência, com essa certeza. Aleluia, com essa convicção. Você é forte na autoridade que lhe foi concedida. Sabe, quando nós olhamos para Atos e nós vimos tudo que os discípulos, os apóstolos fizeram, depois que eles receberam o Espírito Santo, nós vimos eles levantando mortos, nós vimos eles curando os enfermos, vimos Paulo expulsando demônios, e tudo isso é maravilhoso. Mas eu não posso chegar e dizer que isso ficou lá em Atos, porque se eu falo que todo esse poder, toda essa autoridade que eles tinham, se resume apenas à igreja primitiva, eu estou dizendo que o poder que estava por trás deles está limitado, acabou. E não tinha a ver com Pedro, tinha a ver com o poder. Quando ele levantou aquele homem aleijado, ele disse: o nome de Jesus que deu cura, que deu saúde para este homem. E o nome de Jesus, ele possui ainda hoje o mesmo poder. Hebreus, aleluia, 13. Hebreus 13:8 vai dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então, o mesmo poder que estava respaldando, sustentando a autoridade dos apóstolos, é o mesmo poder que está nos sustentando e nos respaldando. Amém?
Por isso você tem a mesma autoridade que Pedro, a mesma autoridade que Paulo tinha, para expulsar, para impor as mãos, para declarar o nome de Jesus, e o diabo tem que se submeter. Aleluia! Glória a Deus. Você não precisa, amados, ter medo do diabo. Amém? Quantos crentes, né? Nós estivemos aqui há alguns dias atrás conversando com algumas pessoas, e a gente via que existia um conceito totalmente errado na mente delas, acerca do caráter de Deus. Pessoas que vieram de outras igrejas aqui para serem ministradas. Pessoas que estavam sem motivação, entregues à enfermidade. Se achavam sem ousadia, sem coragem. E muitas das vezes os crentes se encontram assim, porque não têm essa consciência de quem são em Cristo, de que possuem essa autoridade. Amém? Mas veja o que diz em Efésios. Vamos estar lendo Efésios 1, a partir do versículo 17. Aleluia. Efésios 1, a partir do versículo 17, diz assim: Paulo orando, peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, vos dê espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dEle. Pode continuar, oro também para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual vocês foram chamados, que são as riquezas da sua, e quais são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O Espírito Santo deixou essa oração registrada em Efésios 1, a partir do versículo 17. Paulo está orando pela igreja, eu estou orando, eu estou intercedendo, clamando a Deus por vocês, para que vocês possam ter os olhos do vosso coração iluminados, para que vocês recebam a revelação de quem você é em Cristo. De que você tem um chamado, de que você possui uma herança, e de que o poder, aleluia, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em você. E é esse poder que respalda, aleluia, a autoridade que você tem. Colossenses 2,14 vai dizer que Jesus, Ele destruiu, aniquilou. Havia um escrito de dívida que era contra nós, mas Ele cravou esse escrito de dívida na cruz, aleluia, e destruiu toda a potestade, todo o império do inimigo, aleluia. Uma versão vai dizer que Ele reduziu a nada, paralisou toda a força de Satanás. Então por que nós vamos ter medo de um inimigo vencido? Por que nós vamos ter medo das mentiras de Satanás, se ele é um inimigo derrotado? A palavra diz que ele foi reduzido a nada, o Senhor triunfou sobre ele, despojou. Aleluia, assim como Josafá, a Bíblia nos conta a história de Josafá, que ele estava indo, aleluia, lutar contra um exército inimigo, mas havia uma palavra: ei, você não vai precisar lutar, eu vou lutar por você. O Senhor tinha dito para ele. Então, quando ele chegou lá, estavam todos mortos. O Senhor preparou uma emboscada, e eles começaram a lutar entre si. E quando Josafá chegou lá com o seu exército, estavam todos mortos. Da mesma forma, quando uma pessoa recebe a Jesus, ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E quando ela chega nesse reino, ela vê que todos os inimigos estão mortos, todos os inimigos estão, aleluia, aniquilados. Ela vê pela palavra que o inimigo que antes dominava ela, na verdade ele está derrotado e agora está debaixo dos seus pés. E o que ela tem que fazer agora? Pegar os despojos, pegar aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz. Esse é o meu trabalho, me apossar daquilo que me pertence, tomar posse daquilo que é meu. Aleluia, eu não tenho que ficar lutando contra o diabo. Para que eu vou lutar contra o inimigo derrotado? Aleluia. Se a palavra está dizendo que Jesus reduziu ele a nada, aleluia, esse é um bom combate da fé. A Bíblia fala assim sobre o bom combate, a Bíblia fala também em Efésios que nós temos uma luta, Efésios 6,
Mas o problema é que se você ficar apenas em Efésios 6, você vai ficar preocupado, ansioso. Calma aí, como que eu vou lutar contra o diabo? A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra as pessoas, mas é contra o diabo. Calma aí, eu tenho que lutar contra o diabo. Como é isso? Você vai ficar ansioso se você souber apenas Efésios 6. Mas você tem que se voltar para o que está escrito lá em Efésios 1. Que existe um poder, uma autoridade que foi dada a você. E hoje nós estamos apenas combatendo o bom combate da fé. A nossa luta é permanecer firme na palavra, permanecer naquilo que nos foi dado, permanecer naquilo que foi conquistado por Jesus, permanecer na vitória de Jesus sobre o diabo. Esse é o nosso trabalho. Não existe luta contra o inimigo vencido. Aleluia! Tem uma história, vou estar lendo aqui em 2 Samuel 23, 9. Vai falar sobre dois homens. 2 Samuel 23, 9. Diz assim: depois dele, Eleazar, filho do Aioíta, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Então está falando aqui sobre um homem chamado Eleazar, que estava enfrentando, os filisteus. Então, aqueles que estavam com eles recuaram, fugiram de medo. Mas olha o que aconteceu. No versículo 10. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Enquanto os outros fugiam, ele manteve a sua posição. E ele estava tão obstinado em lutar e vencer, ao ponto da espada dele grudar na mão dele. A mão dele ficou dormente, de tanto que ele estava lá lutando. E a espada, diz aqui, que grudou na mão dele. E ele se manteve na posição. Vocês estão vindo, mas daqui eu não saio. Eu não vou arredar o pé daqui. Essa tem que ser a nossa postura diante do inimigo. Você está dizendo isso, os sintomas estão dizendo o que a palavra diz, ao contrário. Está dizendo que está doendo, que eu estou sofrendo, mas eu vou manter a minha posição. Está falando que ele segurou a espada e não largou por nada. O que é a espada lá em Efésios? É a palavra. Pegue a palavra e não largue ela por nada. Deus disse, eu fico com a palavra e ponto final. Amém? E continua dizendo aqui. E o Senhor concedeu grande vitória a Eleazar naquele dia. E o exército voltou, aqueles que tinham fugido, voltou para onde ele estava, mas somente para saquear os despojos. Aí vai falar sobre um outro rapaz chamado Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu, mas Samar tomou posição. Está falando sobre os valentes de Davi. Samar tomou posição no meio daquela plantação de lentilha e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu grande vitória. Você quer ter vitória, amados? Quer andar em vitória? Tome posição, se mantenha na posição. O que é se manter na posição? É você ouvir uma palavra como essa e, aleluia, se agarrar a ela. Eu tenho autoridade, eu te repreendo, eu não vou mais me submeter às suas mentiras. Quem tem que obedecer aqui é você, Satanás. Aleluia. Tome posição nesta manhã. Aleluia. Esteja consciente da sua autoridade. Você recebeu, a palavra diz em Mateus 16, 19, que nós recebemos chaves. Nos foi concedido chaves, diz assim, darei a ti as chaves do reino,
E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra haverá sido desligado nos céus. Você tem a chave. O que é a chave? É a autorização. Se eu dou a chave do meu carro para o pastor Toninho, se eu dou a chave da minha casa para o pastor Michael, eu estou dando a eles autorização. Você agora tem acesso àquilo que é meu. Fique à vontade. Deus nos deu a autoridade, nos deu a chave do reino. Você tem acesso a este reino para pegar aquilo que já foi dado a você. Você tem a chave para ligar, e esta manhã, este é o dia de você ligar algumas coisas e desligar outras, porque você tem essa autoridade. Aleluia, você tem a chave que abre. Então você pode abrir, você pode fechar. Esse é o dia que você vai se levantar e dizer: Satanás, até aqui, a partir de hoje não. E se levantar na autoridade, e amanhã, depois de amanhã, você vai fazer que nem Samar, que nem Eleazar, vai se manter na posição, mesmo que nada, aleluia, mudou, mas você vai se manter na posição, ainda que o inimigo esteja vindo contra você, você vai se manter na palavra. Aleluia, foi assim que eles alcançaram a vitória, e é dessa forma que nós vamos andar em vitória. Paulo disse: graças a Deus, porque Ele me faz andar em vitória em Cristo. Quando eu estou em Cristo, quando eu permaneço em Cristo, eu estou andando em vitória. Eu não estou andando em derrota, eu não estou andando em aflição, eu não estou andando preocupado, mas a minha vida é de vitória em vitória. Aleluia, glória a Deus. Você tem a chave. A chave foi dada a você. O nome de Jesus é uma chave. Quando você fala, as coisas têm que acontecer. A oração é uma chave. Está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nesse mesmo livro, no livro de Tiago, está dizendo que Elias era um homem como eu e você. E a palavra diz que ele orou com muita força, ele fez uma oração forte e parou de chover. E continua dizendo, depois ele orou novamente, e aí voltou a chover. É interessante que quando se refere a essa oração forte, está falando do momento que ele apenas disse, não vai chover, segundo a minha palavra. Ele não se ajoelhou diante de Acabe para orar e pedir para Deus parar, ele apenas disse. Tiago está falando que quando você declara em fé, é uma oração forte. Quando você faz uma confissão em fé, é como se fosse uma oração forte. Ei, irmão, faz uma oração forte aqui para mim. Não, você pode fazer, declarando a palavra de Deus. E é interessante que Tiago diz que era um homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões. Mas ele tinha autoridade para ligar e desligar. Ele falou, não vai chover, e parou de chover. Ele falou, vai chover, e voltou a chover. A mesma autoridade foi dada a mim e a você. Amém? Falando ainda sobre oração, alguns dias atrás, se eu não me engano foi no final do mês de julho, algo assim, eu estava com meu filho indo para a terapia, e os irmãos, alguns já sabem que o meu filho é autista, e ele não tem noção do perigo. Então eu parei para abastecer o carro. Aqui subindo essa rua tem um posto de gasolina, né? Depois eu fui encher o pneu do carro. E enquanto estou lá, do lado do passageiro, enchendo o pneu do carro, o abençoado sai da cadeirinha dele, e eu estou lá agachado, eu não vi. Ele sai da cadeirinha e ele pula o vidro do motorista e sai correndo em direção à avenida. E eu estou lá tranquilo, enchendo o pneu do carro, sem ver nada. Eu só olhei para cima e vi um homem saindo correndo e parando o trânsito. E o meu filho, sem noção do perigo, correndo. Essa avenida aqui na hora do pico, 4 horas da tarde, e era esse horário, vocês sabem que é muito movimentado. Eu olhei para o cara correndo, até falei, nossa, esse cara está doido ou quê? O que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, quando eu me levantei para ir para o outro pneu, que eu vi esse mesmo homem vindo com meu filho nos braços. Na hora a alma saiu do corpo. Eu gelei.
Falei, meu Deus, o que você está fazendo aí? Se eu deixei você sentado aqui agora. Mas graças a Deus, porque Deus, Ele protege as nossas vidas. Sabe, era algo que fugiu do meu controle. O pior poderia ter acontecido. E não seria minha culpa. Não seria um descuido meu. Mas eu poderia estar aqui hoje chateado, triste, questionando, Deus, por quê? Mas é interessante que depois que tudo isso passou, o susto passou, eu fui, uns dias depois, estava orando, e o Espírito Santo ministrou de uma forma bem clara, que aquele livramento que aconteceu foi gerado dias antes, enquanto eu estava orando. Eu estava numa semana de oração intensa, orando muito em outras línguas. E o Espírito Santo falou, enquanto você estava orando em outras línguas, eu estava indo no seu futuro, aleluia, preparando esse livramento. Você vê o poder da oração? Enquanto eu estava lá orando em outras línguas, eu não tinha sequer noção do que ia acontecer. Por isso que muitas das vezes as pessoas questionam, mas para que eu vou orar em outras línguas? Se eu não estou entendendo nada, se não está fazendo sentido. Ei, o próprio Espírito Santo, a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Eu não ia saber orar por aquilo pelo meu filho, não ia passar na minha cabeça, mas enquanto eu estava lá, me gastando em oração, o Espírito Santo estava indo lá no futuro e preparando o livramento de algo que ia fugir do meu controle. E detalhe, foi o próprio Deus que me colocou esse desejo de orar. O próprio Deus que falou, vai orar, vai orar. Por isso, quando você sentir essa inclinação, não fica relutando, deixa eu terminar aqui de ver isso aqui, deixa eu terminar de ver esse episódio. Não, deixa tudo e vai, Deus sabe o que tem lá no seu futuro. Apenas obedeça. Comece a orar, a adorar, porque enquanto você está ali, se rendendo, Deus está cuidando do seu futuro. A sua oração em línguas é como aquele pessoal que vai fazendo, preparando o asfalto para os carros passarem. Enquanto você está orando, aleluia, a sua vida, o seu futuro está sendo pavimentado. Aleluia. Deus, Ele é onisciente e Ele já esteve lá no seu futuro, amados. Olha a chave que você tem nas suas mãos. Olha a autoridade que você tem nas suas mãos. Talvez era algo que o inimigo estava armando, projetando contra mim, contra o meu filho, minha família. Mas enquanto eu estava lá orando sem saber, Deus estava preparando o livramento. Aleluia, coisas acontecem enquanto você se rende. Coisas acontecem enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está orando, quando você coloca as suas necessidades diante de Deus, aleluia, Ele vai cuidar. Quando você apresenta a sua família, Ele vai proteger. Coisas acontecem enquanto você está aqui, aleluia, cultuando a Deus. Nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. Mas enquanto nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, provisão está sendo liberada, cura está sendo liberado. Os anjos do Senhor estão indo para fazer aquilo que muitas das vezes foge do nosso controle. Tem certas coisas que o seu dinheiro não vai conseguir resolver. Não importa quanto você tem de dinheiro. Tem certas coisas que a sua capacidade, a sua influência não vai resolver. Mas o poder do nome de Jesus, a autoridade que foi dada a você, isso resolve. A sua oração, isso resolve. Aleluia, glória a Deus. Foi dado a você a autoridade. Você precisa liberar a sua autoridade, falando, declarando o que a palavra de Deus diz. Amém? A Bíblia, quando você está lendo ela, é como se fosse, você está indo no caixa, aquele caixa automático, 24 horas, tirar um extrato, para ver quanto que tem na sua conta. Não faz sentido nenhum eu chegar lá no meu extrato e ver 100 mil reais, e pensar, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Estou aqui preocupado. Poxa, por que eu estou preocupado com as contas se tem 100 mil reais na minha conta? Aí, nós chegamos aqui e vemos o ministro falar, ei, o nome de Jesus te pertence.
Está apresentando a você o extrato. Ei, você tem autoridade. Ei, você é abençoado. Você é filho de Deus. Está apresentando a você o extrato. Então por que você vai ficar preocupado se na sua conta está dizendo, está resolvido, está feito? O que eu vou fazer? Eu vou apenas sacar. Eu vou apenas pegar aquilo que me pertence. Eu vou apenas pegar aquilo que foi depositado na minha conta. Aquilo que me foi dado gratuitamente. Aleluia. O que você ligar na terra será ligado, aleluia, nos céus. Você tem autoridade. Você não precisa mais se curvar ao diabo, se submeter às mentiras dele. Olha o que diz aqui, Salmos 3, no versículo 3, na versão NVI, diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. Tu és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. O Senhor nos faz andar de cabeça erguida, porque somos arrogantes, orgulhosos. Nossa, você é daquela igreja que fala que tudo posso, a igreja da fé. Sim, eu sou da fé, eu sou daqueles que declaram o que a palavra de Deus diz. Não é porque eu sou arrogante, é porque eu sou filho de Deus. Nossa, parece que você tem um rei na barriga, está se achando, mas é verdade, o rei está aqui dentro. O maior habita em mim, isso é uma realidade. Então como que eu vou andar? Curvado diante das mentiras de Satanás? Não, eu vou andar conforme diz aqui, o Senhor me faz andar de cabeça erguida. O Senhor me faz andar alegre, feliz. Aleluia, essa é a minha posição. Glória a Deus, se coloque de pé. O pessoal do louvor pode estar vindo. A Bíblia nos fala sobre um homem, um centurião que foi até Jesus. E ele deixou em casa um servo que estava doente. E ele falou para Jesus: olha, meu servo está lá doente, mas se você falar apenas uma palavra sua, vai ser capaz de curar ele, porque eu sou um homem de autoridade. Eu estou debaixo de autoridade, mas eu também tenho pessoas sob a minha autoridade. Então eu falo a um, faz e ele faz. Olha a consciência de autoridade deste homem. Nós temos que estar assim, conscientes da autoridade. Quando Jesus olhou para aquilo que aquele homem estava dizendo, ele se admirou da fé dele e disse: nem Israel ouviu uma fé como essa. E aquele homem simplesmente disse: eu tenho autoridade e eu reconheço a sua autoridade. Se você falar, mesmo meu servo estando lá em casa, ele será curado. Essa tem que ser a nossa postura. O domínio foi restaurado, foi restituído a você. Você é chamado para dominar, para governar. Salmos 2 vai dizer que Deus está assentado, governando. E o que Ele está fazendo? Ele está rindo dos seus inimigos. Ele está rindo dos seus inimigos. Ele governa e Ele ri. Ele governa e Ele zomba dos seus adversários. Essa é a nossa postura como filhos de Deus. Nós estamos dominando, nós estamos governando. Nós estamos numa posição de autoridade, e quando o diabo vir falar suas mentiras, o que nós vamos fazer? Nós não vamos abaixar a cabeça para ele não, nós vamos rir dele, nós vamos caçoar dele, porque nós sabemos a nossa posição, e vamos manter a nossa posição. Ei, inimigo, você não vai entrar na minha plantação de lentilhas, eu não vou deixar você. Eu não vou permitir, eu me mantenho na posição, eu me mantenho com a palavra. Aleluia. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Você recebeu da graça, da abundância e da justiça, por isso você reina em vida.
Você reina sobre a morte, você reina sobre as circunstâncias, você reina sobre o diabo, você reina sobre a pobreza, sobre a miséria, você reina sobre a enfermidade. Diga assim: eu tenho autoridade. Jesus me concedeu. Tenho autoridade, Jesus me concedeu. Quando minha boca abrir, os milagres vão surgir. Eu tenho autoridade, Jesus me Você pode celebrar a sua vitória. Aleluia. Você pode rir da cara do inimigo que estava dizendo que não ia acontecer, que não ia dar certo. Você está numa posição de autoridade. Deus está sentado no trono, governando, rindo dos seus inimigos. E olha o que a palavra de Deus diz. Está escrito aqui em Efésios, aleluia, 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está assentado juntamente com Cristo. Essa é a sua posição, uma posição de autoridade, de governo, de domínio. Aleluia, por isso cante novamente. Ao levantar a minha voz, as muralhas têm que cair, os demônios têm que recuar, a enfermidade tem que sair. Glória a Deus. Você vai sair daqui de cabeça erguida nessa manhã. De cabeça erguida. Aleluia. O Senhor te faz andar de cabeça erguida. Não mais de cabeça baixa, triste, ansioso, preocupado, mas de cabeça erguida. Consciente de quem você é, daquilo que você tem, daquilo que você possui. A autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Tem aqui algumas literaturas que você pode estar passando ali na nossa livraria e estar adquirindo. A Autoridade do Crente, de Kenneth Hagin. Tem outro livro de Charles Capps também muito bom, Autoridade em Três Mundos. E outro livro do Pastor Joe, Eu Declaro. Um livro também muito bom, você pode estar passando ali na nossa livraria e estar adquirindo esse material. Mas agora chegou uma hora muito importante, um momento muito lindo desse nosso culto. Um momento que você pode entregar a sua vida para Jesus. Um momento que você pode receber dessa vida, dessa graça. A palavra diz que todos aqueles que receberam a Jesus, eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, esta é a sua manhã, este é o seu dia. Quando eu parar de fumar, quando eu parar de fazer tal coisa. Não, Ele te diz: vinde a mim, como você está, todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o seu dia. Não deixe para amanhã. Então, se você está aqui e ainda não recebeu a Jesus,
mas você quer fazer isso nesta manhã, você tem essa oportunidade. Eu gostaria apenas que você acenasse, desse um sinal com a sua mão, se você ainda não recebeu Jesus e quer fazer isso nessa manhã. Talvez você se afastou, deixou de ir na igreja, deixou de ter comunhão com Deus, mas o convite também é para você. Não perca essa oportunidade. Receba Jesus nessa manhã. Se você percebe alguém aí que está aqui e ainda não fez isso, converse com essa pessoa. A vida dela pode ser mudada nessa manhã. Alguém? Amém. Alguém aqui com alguma enfermidade, com alguma dor? Aleluia. Se você está com alguma enfermidade, com alguma dor, você pode estar vindo aqui na frente também. Amém. Pastor, vai estar orando pelo irmão. Aleluia. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo com evidência em falar em outras línguas, você pode, amém, nesta manhã, receber o revestimento de poder com evidências de falar em outras línguas. Se você ainda não passou por essa experiência, eu te convido para você também vir aqui na frente e receber o batismo do Espírito Santo. Se você estiver nessa condição, você também pode vir. Enquanto o irmão está recebendo a oração, levante as suas mãos, continue adorando a Deus, continue celebrando, continue exaltando, engrandecendo a Deus, aquele que te fez assentar juntamente com Cristo, aquele que te colocou muito acima de todo o poder, de toda a autoridade, de toda a potestade. Efésios 1 diz que você está assentado com Cristo muito acima. Aleluia, essa é a sua posição. Aleluia. Cante mais alto.